Você está cansado? Não está? Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de sorrir enquanto seu coração desmorona em silêncio. Cansado de carregar dores que ninguém vê. Meu filho, minha filha, eu vejo suas lágrimas. Eu conheço as noites em que você ficou acordado olhando para o teto, perguntando: por quê? Por que minha vida ficou assim? Por que tanta dor? Por que Deus está em silêncio? Eu ouvi cada uma dessas perguntas. Eu estava lá, mesmo quando você achou que estava sozinho. Talvez hoje sua mente esteja cheia de preocupação. As contas continuam chegando, mas o dinheiro não é suficiente. Você tenta respirar, mas a ansiedade aperta seu peito no meio da madrugada. Você confiou em pessoas e foi traído. Você orou por cura, mas a doença permaneceu. Você tentou abrir portas, mas tudo parece fechado. E no meio de tanta gente, você ainda se sente sozinho. Como se ninguém realmente entendesse a dor que você carrega dentro da alma. E então você começa a se perguntar: Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque eu não consigo ver nada mudando. Porque tudo parece tão confuso. Porque minha vida não faz mais sentido. Escute-me. Até aqueles que caminharam comigo tiveram medo. Até os discípulos ficaram confusos. Até os corações mais fortes passaram por noites escuras. Você não é fraco por sentir dor. Você é humano. Mas hoje, eu preciso que você escute isso com atenção. E se o silêncio de Deus não for abandono? E se, justamente agora, nos bastidores da sua dor, eu ainda estiver trabalhando? Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo parece parado, há coisas acontecendo que seus olhos ainda não podem compreender. Você vê atraso, mas eu vejo preparação. Você vê portas fechadas, mas eu vejo proteção. Você vê sofrimento, mas eu vejo transformação. Nada da sua dor é invisível para mim. Nem uma lágrima caiu sem que eu percebesse. Nem uma oração ficou esquecida. Nem um suspiro escapou do meu coração. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque está no limite. Porque já tentou de tudo. Porque sua fé ficou cansada. Porque há dias em que você não sabe mais como continuar. Mas eu trouxe você aqui esta noite para lembrar uma verdade que o mundo tenta apagar. Eu nunca abandonei você. Mesmo no silêncio, eu estou aqui. Mesmo na confusão, eu continuo guiando seus passos. Mesmo quando a vida não faz sentido, você ainda pode confiar em mim. Então fique comigo até o final desta mensagem. Porque hoje eu quero falar diretamente ao seu coração. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você volte a sentir esperança. Meu filho, minha filha, há dores que ninguém consegue explicar. Momentos em que a vida parece pesada demais para continuar. Momentos em que você ora, mas o céu parece silencioso. Você dobra os joelhos, derrama lágrimas, clama por ajuda. E ainda assim, nada parece mudar. Eu vejo isso. Eu vejo pessoas cansadas de esperar por uma resposta. Pessoas que perderam forças no meio da caminhada. Pessoas que já não sabem mais como continuar acreditando. Eu vejo mães chorando em silêncio enquanto os filhos dormem. Mães que fingem estar bem, mas carregam medo dentro do coração. Medo do amanhã, medo da perda, medo de não conseguir suportar mais um dia. Eu escuto orações feitas entre lágrimas. Orações que ninguém mais ouviu. Mas eu ouvi. Eu vejo jovens perdidos, cercados por vozes, redes sociais, pressão, comparação, mas vazios por dentro,
Muitos sorriem em público, enquanto lutam contra batalhas escondidas. Ansiedade, depressão, solidão, medo de não serem suficientes. Há jovens que já não sabem quem são. Há jovens cansados de fingir felicidade. E mesmo assim, eu continuo chamando cada um pelo nome. Eu vejo homens e mulheres que lutaram por tanto tempo, que agora estão simplesmente cansados. Cansados de tentar salvar relacionamentos. Cansados de trabalhar sem descanso. Cansados de carregar problemas sozinhos. Cansados de parecer fortes para todos. Escute-me com atenção. Você tentou ser forte por tempo demais. Você sorriu por fora, enquanto quebrava por dentro. E ninguém percebeu. Mas eu percebi. Há noites em que a dor parece insuportável. Noites em que você pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que pessoas boas sofrem? Por que Deus permite certas dores? Por que minha oração ainda não foi respondida? E talvez, no fundo do seu coração, você tenha sentido culpa por fazer essas perguntas. Mas eu quero que você saiba: até os homens e mulheres mais fiéis da Bíblia fizeram perguntas parecidas. Jó perdeu quase tudo. Ele chorou. Ele questionou. Ele não entendia o motivo de tanta dor. O salmista clamou: até quando, Senhor? Houve momentos em que até os meus discípulos olharam para mim, sem entender os meus planos. Quando a tempestade veio, eles tiveram medo. Quando eu fui levado para a cruz, eles ficaram confusos. Eles pensaram que tudo havia acabado. Porque a dor muitas vezes faz o coração acreditar que Deus se afastou. Mas escute isto cuidadosamente. Só porque você não entende o que Deus está fazendo, não significa que Deus deixou de agir. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Há coisas que hoje parecem caos, mas um dia revelarão propósito. Há lágrimas que hoje parecem inúteis, mas um dia se transformarão em testemunho. Eu sei que existem feridas dentro de você que ninguém conhece. Palavras que machucaram sua alma. Traições que destruíram sua confiança. Perdas que mudaram sua vida para sempre. Momentos em que você precisou continuar vivendo, mesmo sem forças. E talvez você tenha perguntado em silêncio: Deus, onde o Senhor estava? Meu filho, minha filha, eu estava ao seu lado o tempo inteiro, mesmo quando você não conseguia sentir minha presença, mesmo quando tudo parecia escuro, mesmo quando sua fé ficou fraca. Eu nunca abandonei você. Talvez hoje você esteja carregando perguntas sem respostas. E eu não vou fingir que sua dor não existe. Eu não vou ignorar suas lágrimas. Eu não vou diminuir o peso da sua batalha, porque eu conheço a profundidade do sofrimento humano. Eu também chorei. Eu também fui rejeitado. Eu também senti a dor da traição. Eu também carreguei sofrimento. Por isso, quando você chora, eu entendo. E mesmo que agora a vida não faça sentido, mesmo que você ainda esteja tentando compreender o porquê de tudo, há algo que eu preciso que você segure dentro do coração. Sua dor não é o fim da sua história. O silêncio não durará para sempre. E aquilo que hoje parece perdido ainda está nas minhas mãos. Meu filho, minha filha, eu sei que você quer respostas. Você quer entender por que certas portas se fecharam, porque algumas pessoas partiram, porque certas orações demoraram tanto, porque a dor chegou justamente quando você mais precisava de paz. O coração humano busca explicações. Mas hoje, eu quero ensinar algo profundo ao seu espírito. Fé não é entender tudo. Fé é continuar caminhando,
mesmo quando não existem respostas. Muitos pensam que confiar em Deus significa nunca ter dúvidas. Mas não. Confiar em mim significa continuar segurando minha mão, mesmo no escuro, como uma criança pequena atravessando a noite ao lado do pai. Ela não entende o caminho, não sabe que existe adiante, não consegue enxergar claramente, mas continua andando, porque sabe quem está segurando sua mão. É isso que eu desejo do seu coração. Não que você compreenda tudo imediatamente, mas que continue caminhando comigo. Há momentos em que minha vontade parecerá silenciosa, momentos em que você olhará ao redor e tudo parecerá confuso. Mas escute-me cuidadosamente. Meu plano é maior que sua visão. Você vê apenas um pedaço da história. Eu vejo o começo, o meio e o fim. Você vê o sofrimento de hoje. Eu vejo a restauração que está chegando. Você vê lágrimas. Eu vejo transformação. Há coisas que, neste momento, você simplesmente não consegue entender. Foi por isso que eu disse aos discípulos: o que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. Muitas vezes você só compreenderá certos caminhos, depois de atravessá-los, porque algumas respostas chegam apenas com o tempo. Escute isso profundamente. O atraso não significa abandono. Eu sei que às vezes parece tarde demais. Você orou, esperou, acreditou, e nada aconteceu no momento que esperava. Mas o tempo de Deus não é o tempo do medo. Enquanto você pensa que tudo está parado, eu continuo trabalhando nos bastidores. Há portas se movendo sem que você veja. Há batalhas sendo travadas no mundo espiritual. Há caminhos sendo preparados diante de você. Mesmo em silêncio, eu nunca fiquei ausente. O silêncio não significa ausência. Muitos confundem silêncio com distância. Mas existem momentos em que eu estou mais perto de você, justamente quando você menos consegue perceber. Na dor, eu estou perto. Na madrugada silenciosa, eu estou perto. No hospital, eu estou perto. Na solidão, eu estou perto. Quando todos se afastam, eu permaneço. Meu filho, existem dores que não vieram para destruir você. Vieram para moldar seu coração. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo, existem partes da sua alma que estão sendo fortalecidas através da batalha. Eu sei que isso é difícil de aceitar, mas algumas das pessoas mais fortes espiritualmente nasceram em períodos de sofrimento. Há portas que você chorou porque se fecharam. Relacionamentos, oportunidades, sonhos, planos. E você perguntou: por quê, Senhor? Mas o que hoje parece rejeição, muitas vezes é proteção. Porque eu consigo ver aquilo que você ainda não consegue. Há caminhos que levariam você à destruição. Há pessoas que feririam ainda mais seu coração. Há lugares onde sua alma se perderia. E por amor, eu fechei certas portas. Confie em mim, mesmo quando não fizer sentido. Confie em mim, mesmo quando tudo parecer atrasado. Confie em mim, mesmo quando suas emoções gritarem medo. Porque eu nunca perdi o controle da sua história. Nem por um segundo. Lembre-se do que está escrito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Você não precisa carregar sozinho o peso de tentar entender tudo. Existem batalhas grandes demais para os ombros humanos. Por isso eu digo: descanse em mim. E há uma promessa que continua viva hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo é bom, mas eu sou capaz de transformar até a dor em algo que produzirá vida. Até aquilo que tentou destruir você,
eu posso usar para fortalecer sua fé. Então, hoje, não permita que a confusão roube sua confiança. Não permita que o medo silencie sua esperança. Não permita que o sofrimento faça você acreditar que está sozinho. Porque eu continuo aqui, guiando seus passos, protegendo seu caminho, trabalhando em silêncio. E no tempo certo, você entenderá que eu nunca abandonei você. Meu filho, minha filha, há momentos em que você olha para sua vida e tudo parece quebrado. Você tenta entender o motivo das perdas, o motivo das portas fechadas, o motivo das traições. E então seu coração pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Hoje, eu quero que você se lembre de alguém que também fez perguntas parecidas. José, um homem que não entendeu o meu plano, até o final da história. José tinha sonhos. Sonhos colocados por mim dentro do coração dele. Sonhos de propósito, de futuro, de algo maior. Mas, em vez de ver seus sonhos se realizarem rapidamente, tudo começou a desmoronar. Os próprios irmãos de José o rejeitaram. Aqueles que deveriam protegê-lo foram os que mais machucaram seu coração. Eles sentiram inveja, raiva, ódio, e um dia lançaram José em um poço. Imagine aquele momento. Escuridão, silêncio, confusão. José provavelmente olhou para o céu e perguntou: Senhor, por quê? Eu não estava tentando fazer o certo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas a dor ainda não tinha terminado. José foi vendido como escravo, de filho amado para servo, de sonhador para alguém sem liberdade. Tudo o que ele conhecia ficou para trás. Família, casa, segurança. Às vezes a vida também faz isso com você. Em um único momento, tudo muda. Um telefonema, uma notícia, uma perda, uma demissão. E aquilo que parecia estável desaparece. Mas mesmo no Egito, mesmo longe de casa, eu ainda estava com José, embora ele não conseguisse enxergar. José começou a reconstruir sua vida. Trabalhou com fidelidade. Permaneceu íntegro. Permaneceu obediente. E então, mais uma vez, tudo pareceu injusto. José foi acusado falsamente, traído novamente, punido por algo que não fez, e lançado na prisão. Imagine o peso daqueles anos. O homem que tinha sonhos dados por Deus, agora estava preso em uma cela escura. Talvez José tenha pensado: Deus me abandonou. Talvez meus sonhos nunca fossem reais. Talvez minha vida tenha perdido sentido. E talvez hoje você também esteja pensando assim. Porque existem prisões que não têm grades. Prisões emocionais, prisões mentais, prisões espirituais. Tempos em que você sente que sua vida ficou parada. José passou anos em silêncio, anos esperando, anos sem respostas. E o mais difícil não era apenas a prisão. Era a sensação de ter sido esquecido. Você já sentiu isso? Como se todos seguissem em frente, enquanto sua vida permanecesse parada, como se suas orações não chegassem ao céu, como se Deus estivesse distante. José conheceu esse sentimento, mas há algo poderoso que você precisa entender hoje. Enquanto José pensava que estava sendo destruído, eu estava posicionando ele. Enquanto ele chorava na prisão, eu preparava um trono. Enquanto ele não entendia o caminho, eu já via o destino final. Meu filho, o que parecia destruição era a direção. O poço não era o fim. A escravidão não era o fim. A prisão não era o fim.
Tudo fazia parte de algo maior, porque havia uma fome chegando sobre a terra. Havia pessoas que precisariam ser salvas. Havia gerações inteiras dependendo daquilo que eu estava fazendo silenciosamente através da dor de José. E no tempo certo, eu tirei José da prisão. Em um único dia, tudo mudou. O homem esquecido se tornou governador. O homem ferido se tornou instrumento de salvação. O homem que chorou sozinho descobriu que eu nunca havia abandonado ele. Escute-me agora com atenção. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida. Talvez você perdeu um emprego e não entende o motivo. Talvez um relacionamento terminou e seu coração ainda está quebrado. Talvez você enfrentou fracassos inesperados. Talvez esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas não confunda atraso com abandono. Não confunda silêncio com ausência. Há coisas acontecendo que você ainda não consegue ver. Eu ainda estou escrevendo sua história. Eu ainda estou abrindo caminhos invisíveis. Eu ainda estou preparando algo maior do que você imagina. Assim como José não entendia o motivo do poço, você também pode não entender sua fase atual. Mas um dia, você olhará para trás e perceberá que até a dor fazia parte do caminho que levou você ao propósito. Então não desista agora. Não abandone sua fé no meio da estrada. Não permita que a espera faça você esquecer das minhas promessas. Porque se eu fui fiel com José, eu também serei fiel com você. E aquilo que hoje parece o fim, pode ser apenas o começo daquilo que eu estou preparando. Meu filho, minha filha, olhe para mim agora. Por um momento, pare de ouvir o medo. Pare de ouvir a ansiedade. Pare de ouvir as vozes que dizem que tudo acabou. E escute apenas a minha voz. Na noite mais escura, eu estava com você. Quando você chorou em silêncio, eu ouvi cada lágrima. Quando seu coração se partiu, eu senti sua dor. Quando você caiu no chão sem forças para continuar, eu permaneci ao seu lado. Houve noites em que ninguém viu seu sofrimento. Você entrou no quarto, fechou a porta e chorou sozinho. Você tentou ser forte diante de todos. Tentou continuar sorrindo. Tentou fingir que estava bem. Mas dentro de você, tudo estava desmoronando. E naquele momento em que você pensou que ninguém se importava, eu estava ali. Quando todos partiram, eu permaneci. Quando mensagens deixaram de chegar, eu permaneci. Quando pessoas que prometeram amor desapareceram, eu permaneci. Quando você sentiu que não tinha valor, eu continuei chamando você pelo nome. Você não está esquecido. Escute isso novamente. Você não está esquecido. O céu conhece sua história. O céu conhece suas lágrimas. O céu conhece suas batalhas escondidas. E mesmo agora, enquanto você escuta esta mensagem, eu estou tocando seu coração. Talvez você tenha acreditado que sua dor destruiu você. Mas eu sou o Deus que transforma a dor em propósito. Aquilo que tentou matar sua esperança não terá a palavra final. Aquilo que feriu seu coração não definirá seu futuro. Aquilo que fez você chorar por tantas noites ainda será usado para testemunhar minha fidelidade. Eu restaurei vidas antes. Eu curei corações quebrados antes. E eu ainda faço milagres. Ainda hoje, ainda nesta geração, ainda na vida daqueles que decidiram não desistir. Meu filho, há feridas dentro de você que ninguém conseguiu curar. Palavras que ficaram gravadas na sua alma. Momentos que você nunca conseguiu esquecer. Traições, abandonos,
perdas, decepções. E talvez parte do seu coração tenha endurecido por causa disso. Porque dói acreditar novamente. Dói confiar novamente. Dói esperar novamente. Mas eu não trouxe você até aqui para abandonar sua história no meio do caminho. Sua história ainda não terminou. Mesmo que agora tudo pareça confuso. Mesmo que sua fé esteja fraca. Mesmo que você não consiga enxergar saída. Eu ainda estou escrevendo capítulos que você não viu. Há milagres acontecendo em silêncio. Há batalhas espirituais sendo vencidas sem que você perceba. Há portas que começarão a se abrir no tempo certo. Há cura chegando para sua alma cansada. Escute-me. Você sobreviveu a dias que pensou que não suportaria. Você venceu batalhas que ninguém soube. Você continuou caminhando mesmo ferido. E isso não aconteceu porque você era forte sozinho. Aconteceu porque eu sustentei você. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu vontade de parar? Quantas vezes perguntou: Senhor, eu não consigo mais. E mesmo assim, você ainda está aqui, porque minha mão nunca soltou você. Meu filho, minha filha, confie em mim mais uma vez. Não desista agora. Não abandone sua fé por causa da dor temporária. Não permita que uma estação difícil faça você esquecer das minhas promessas eternas. Eu transformarei sua dor em testemunho. As lágrimas de hoje não serão em vão. Os anos difíceis não serão desperdiçados. Aquilo que hoje parece ruína ainda revelará minha glória. Um dia, você olhará para trás e entenderá por que teve que atravessar certas noites. Você perceberá que eu estava fortalecendo sua alma, preparando sua fé, moldando seu coração, guiando seus passos mesmo no escuro. Então respire profundamente agora. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo no caos, eu estava lá. Mesmo no silêncio, eu estava lá. Mesmo quando tudo parecia perdido, eu estava segurando você. E hoje, eu continuo aqui, chamando você para perto, curando suas feridas, restaurando sua esperança e dizendo ao seu coração cansado: Filho, filha, continue confiando em mim. Meu filho, minha filha, respire profundamente agora. Por alguns instantes, esqueça o barulho do mundo. Esqueça a pressa. Esqueça o medo. E apenas fique aqui, comigo. Se puder, feche seus olhos. Coloque a mão sobre o coração. E permita que minha presença abrace sua alma cansada. Você não precisa fingir força agora. Você não precisa esconder suas lágrimas. Você não precisa carregar tudo sozinho. Entregue tudo a mim. Ore comigo lentamente. Repita em seu coração: Senhor, eu estou cansado. Há dores dentro de mim que ninguém vê. Há perguntas que eu ainda não consigo responder. Há noites em que minha fé ficou fraca. Há momentos em que eu senti medo. Mas hoje, eu escolho confiar em Ti. Mesmo sem entender, eu confiarei. Mesmo na dor, eu não desistirei. Mesmo no silêncio, eu acreditarei que o Senhor continua comigo. Jesus, entrega-te agora meus medos. Entrega-te minha ansiedade. Entrega-te minhas dúvidas. Entrega-te minha tristeza. Entrega-te tudo aquilo que pesa dentro do meu coração. Senhor, há coisas que eu não consigo controlar. Há batalhas que são maiores que minhas forças. Por isso, segura minha mão. Quando eu estiver fraco, segura minha mão.
Quando eu sentir medo, segura minha mão. Quando eu não conseguir enxergar o caminho, segura minha mão. Meu filho, você não precisa atravessar esta fase sozinho. Eu estou aqui. E neste momento, enquanto você ora, eu estou ouvindo cada palavra, até aquelas que você não consegue dizer, porque eu conheço sua alma. Eu conheço sua dor. Eu conheço seu coração. Agora diga: Senhor, eu entrego meu futuro em tuas mãos. Mesmo quando a vida não fizer sentido, eu continuarei confiando em ti, porque o Senhor nunca me abandonou. Meu filho, minha filha, receba minha paz agora, a paz que o mundo não consegue dar, a paz que permanece mesmo em meio à tempestade. Deixe minha presença acalmar sua mente. Deixe meu amor restaurar sua alma. Deixe minha voz silenciar o medo dentro de você. Você não está sozinho. Sua história ainda não acabou. Seu sofrimento não será eterno. Há esperança diante de você. Há luz depois desta noite. Há um novo começo sendo preparado pelas minhas mãos. Então descanse seu coração em mim. Eu cuidarei de você. Eu guiarei seus passos. Eu fortalecerei sua fé. E mesmo quando você não entender o caminho, eu continuarei ao seu lado, em meu amor, em minha graça, em minha presença. Amém. Meu filho, minha filha, se você chegou até aqui, é porque sua história ainda está sendo escrita. Talvez hoje você ainda tenha perguntas. Talvez algumas dores ainda permaneçam. Talvez o caminho à sua frente ainda pareça incerto. Mas escute minha voz pela última vez nesta noite. O amanhã ainda está nas mãos de Deus. Nada fugiu do meu controle. Nem suas lágrimas, nem suas noites difíceis, nem os capítulos que você não conseguiu entender. Eu vi tudo e permaneci ao seu lado em cada passo. Agora olhe além da escuridão por um instante. A noite não dura para sempre. Depois do silêncio, o amanhecer chega. Depois da tempestade, a calmaria volta. Depois do choro, a esperança renasce. Há um novo começo vindo. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, mesmo que tudo pareça lento, mesmo que sua fé ainda esteja tentando se levantar, eu estou preparando novos caminhos, novas forças, nova esperança. Seu sofrimento não será eterno. A dor não terá a última palavra sobre sua vida. As lágrimas que hoje molham seu rosto, um dia serão substituídas por testemunho de vitória. Porque eu sou especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Você verá novamente a luz. Verá a paz onde antes existia medo. Verá a cura onde existiam feridas. Verá propósito onde antes havia confusão. E quando esse dia chegar, você perceberá que eu nunca abandonei você, nem por um segundo. Talvez agora você ainda caminhe devagar. Talvez sua alma ainda esteja cansada. Tudo bem. Não tenha medo de caminhar aos poucos. Apenas não pare. Continue caminhando comigo. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Um dia de cada vez. E eu guiarei você através desta estação. Meu filho, minha filha, ainda existem capítulos lindos esperando por você. Ainda existem milagres que você não viu. Ainda existem respostas chegando no tempo certo. Ainda existe vida depois da dor. Então, quando o medo tentar voltar, lembre-se desta verdade. Eu continuo segurando sua mão. Quando a ansiedade tentar dominar sua mente, lembre-se desta verdade. Você não está sozinho.
quando a vida parecer confusa novamente. Lembre-se desta verdade. Eu ainda estou no controle. Agora descanse seu coração. Respire profundamente e permita que minha paz permaneça com você esta noite. E nunca se esqueça, mesmo quando a vida não faz sentido, continue confiando em mim.